Dai, uma das coisas que você tocou nesse momento e que me remete a algo que é muito real é essa coisa da culpa, né? Onde foi que eu Uhum, errei, né? E pode ser que tenha pessoas que acham que erraram do ponto de vista, sei lá, de questão médica, questão biológica, questão, sei lá, de relação, porque brigou com a esposa ou porque a esposa tomou algum remédio e aí entra naquela, talvez às vezes, paranoia de que a, a deficiência do filho tem a ver com alguma culpa sua no sentido de, talvez bobo, né, de alguma ação sua. Mas também tem uma outra relação que aí já não é mais tão biológica, né? Não é tão natural, que é a relação, e aqui aproveito para puxar um pouquinho a conversa para o que é meu campo de pesquisa, né? Que é a questão religiosa, né? Eu tenho alguma curiosidade para entender, e você vai saber falar muito melhor do que eu tenho alguma curiosidade para saber como é que as pessoas, as famílias, principalmente os pais de filhos com deficiência, como é que elas interpretam do ponto de vista da experiência religiosa, esse tipo de fato, né? Porque o que fica na cabeça às vezes das pessoas é que, por que comigo, né? Por que comigo? E não há uma razão específica, causal, né? Objetiva para ser dita. Mas sim uma série de percepções e interpretações que fazem com que as pessoas tenham essa chegada de um filho com deficiência, uma interpretação do ponto de vista religioso talvez muito negativa, né? E eu queria te escutar um pouquinho, assim como curiosidade mesmo, o que é que você já viu nesse sentido? É óbvio que você não precisa falar nomes, nem igrejas, nem religiões, nem nada, mas o que é que você já viu que influenciou nessa experiência que pode ser compartilhado aqui com a gente? Braga, a história das pessoas com deficiência em relação à religião, eu poderia trazê-la desde a Grécia Antiga, né? O culto ao corpo, a beleza, e aí as pessoas eram tidas como corpos perfeitos. Quando nascia alguém com deficiência lá na Roma Antiga, era autorizado aos pais sacrificarem esses filhos. E a gente tem, por exemplo, algumas tribos indígenas que também têm essa concepção, né? Nasce o filho com deficiência, pode sacrificar esse filho. Se a gente for para Atenas, por exemplo, eles começaram a cuidar dessas pessoas com deficiência, eles ampararam as pessoas com deficiência. Os hindus acreditavam que as pessoas com deficiência, os cegos em especial, tinham algum poder, eram sensitivos. E se a gente chegar na Igreja Católica, a Igreja Católica ela começou a adotar as pessoas com deficiência no sentido do assistencialismo. A gente não pode dizer que foi um assistencialismo voltado para diminuir o ser humano com deficiência, a pessoa com deficiência, mas criou-se em torno dessa pessoa com deficiência a questão da invalidez. Por exemplo, se você pensar no INSS, as pessoas que são aposentadas por invalidez, não tem um dedo, não tem um braço, tem a paralisia infantil, são cadeirantes, são cegos, são pessoas aposentadas por invalidez. Então, essa palavra invalidez vem daí, né? Da Igreja Católica, quando ela começou a fazer esse assistencialismo, algumas crianças eram abandonadas, então a igreja recolhia, né, eram filhos cristãos, acreditava ser como Deus era o centro do mundo, seus filhos também deveriam ser cuidados pela igreja, e a igreja acolhia essas pessoas com deficiência e elas passavam a morar na igreja, mas viviam escondidas, né, eram tidos de fato como pessoas com deformidades. Então, hoje em dia, as religiões, elas mudaram, assim, os insígnias, mas continuam ainda com essa vertente de pensamento da invalidez. Então, algumas religiões, eu não vou citar, né, os nomes, mas acreditam que quando tem um filho com deficiência é porque foram amaldiçoados, né? Outras acreditam que são filhos do pecado e que têm que ser, por exemplo, abandonados, dados para doação. Outros levam esses filhos para serem rezados, para receberem unção, para tirar, digamos assim, o demônio do corpo dessa pessoa. Acredita que ali tem um demônio, é por isso que a pessoa nasceu torta, é por isso que a pessoa nasceu cega.
Então, é muito complicado você perceber, né, é a questão do estigma social. O porquê da gente classificar as pessoas como diferentes. A gente tem que começar a compreender que nós não somos iguais. O mundo é uma diversidade. Somos pessoas diferentes, com impressões diferentes, histórias de vidas diversas. Então, não tem como você querer que todo mundo, né, saia, né, nasça com a mesma forma, da mesma cor, do mesmo formato, com o mesmo cabelo, com a mesma inteligência. E as pessoas com deficiência, elas sofrem esse preconceito, assim, muito claramente. Por exemplo, a religião, como você acabou de apontar. Então, eu não conheço nenhuma religião que trate as pessoas com deficiência com naturalidade. Ou ela é divina, ou ela é o pecado. Então, o ponto de vista religioso é esse: ou é o divino, ou é o pecado, né? Ou essa pessoa, ela é um presente de Deus e aquela família foi escolhida de Deus para receber esse filho, ou ela é algum castigo que a família precisa passar, algum pecado que precisa pagar. É como se não fossem pessoas, né? Fossem, digamos assim, objetos. A gente precisa começar a modificar esse pensamento em relação às pessoas com deficiência.